Olá pessoal, então vamos à nossa primeira aula de estudos amazônicos desse caderno número 1. Essa primeira aula ela vai falar dos impactos ambientais em áreas urbanas. Aí a gente tem um texto, aí analisa esse texto, aí logo em seguida são passadas as questões, certo? Então vamos lá. Os impactos ambientais em áreas urbanas são considerados comuns em virtude da demasiada expansão demográfica. A primeira parada que a gente vai fazer é aqui, ó, na hora que ele fala de expansão demográfica, aqui, ó. E ele liga a expansão demográfica ao crescimento desordenado das cidades. O que seria isso? A expansão demográfica é quando há um crescimento muito grande da população e com o crescimento grande dessa população, há o crescimento das cidades, certo? E esse crescimento também ele é desordenado. Por quê? A gente tem um exemplo de crescimento desordenado quando há aquelas ocupações espontâneas. Essas ocupações espontâneas, a gente tem aqui próximo da nossa realidade, que todo mundo conhece, que são os bairros Araguaia e Nossa Senhora Aparecida. Então, esses dois bairros, eles são de ocupação espontânea, né? Diferente dos bairros que são planejados, por exemplo. Um exemplo que a gente tem também aqui próximo da nossa realidade é o Cidade Jardim, que é planejado. A gente percebe que as ruas são diferentes do bairro Araguaia e Nossa Senhora Aparecida, tá bom? Então, nesse sentido, continua com o texto, né? Nesse sentido, o uso e a ocupação do solo é visto como um agente principal de alteração desse espaço diante das problemáticas ambientais que tornam o desenvolvimento sustentável um desafio para conter os os efeitos negativos do processo de urbanização. Então, na verdade, o que a gente vê, na verdade, não é o planejamento, é a falta de planejamento. E essa falta de planejamento realmente ela ocasiona vários problemas. Um problema principal é esse que a gente acabou de tratar, que é o problema do crescimento desordenado, né? Então, esse crescimento desordenado vai gerar imagens como essa que a gente está vendo aqui. Essa imagem, ela diz muito sobre crescimento desordenado, que é um problema sério, que é a questão do lixo, né? E esse lixo, ele realmente causa vários outros problemas. Então, continuando no texto, fala assim: nessa vertente, a ausência do planejamento urbano corrobora, ou seja, ela contribui para a modificação do ambiente sem considerar a capacidade de suporte, ou seja, como eu não tenho um planejamento, eu não sei o que esse crescimento vai causar. Eu sei que vai gerar problemas, mas eu não sei quais são esses problemas. Seguindo o texto, essa capacidade relaciona-se a capacidade que ele está falando, pessoal, é a capacidade de suporte, tá? Que o ambiente tem. Essa capacidade relaciona-se à maneira pela qual ocorre a utilização dos recursos, bem como a frequência e a intensidade que isso acontece. Além disso, esse termo ele denota o limite máximo suportado por um ambiente sobre um dado sistema de produção. É assim, ó. Aqui, ó, esse limite máximo suportado pelo ambiente, né? Então, se eu não tiver um planejamento urbano, como é que eu vou conseguir estabelecer qual é esse limite e até onde a cidade pode ir? Entendeu? É realmente difícil para que eu faça isso. Aí ele segue o texto. Todavia, o que observa-se na prática é que essa ocupação do território se dá de forma desordenada. A gente acabou de ver isso, né? Sem a obediência de critérios urbanísticos, de modo a sobrecarregar os equipamentos urbanos. O que seriam esses equipamentos urbanos? São hospitais, postos de saúde, os terminais, o transporte urbano, os bancos, toda a parte de equipamento urbano que a gente tem fica realmente sobrecarregado porque houve um crescimento muito grande e esse crescimento não foi estabelecido normas para que ele ocorresse de forma ordenada. Então, realmente não houve o planejamento urbano. Seguindo aqui, para finalizar o texto, ademais, isso permite observar que as ações partem da natureza social, pois o ambiente urbano é reflexo da sociedade nele inserida. Isto é, as ações materializam-se em formas espaciais mediante
a interferência antrópica que coincidem com a articulação do meio urbano. O que quer dizer isso aí, né? Ele fala assim, ó, essas ações, elas são nossas, são de natureza social. Deixa eu ir marcando aqui para vocês. Elas são ações nossas, são de natureza social. Pois o ambiente urbano é reflexo de quem? De nós mesmos, de nós enquanto sociedade, que estamos nesse ambiente. Isso quer dizer o quê, pessoal? Isso quer dizer que se eu tiver uma interação maior com a cidade, se eu tiver uma relação maior com a cidade, se eu conseguir cobrar as coisas que essa cidade necessita dos poderes municipais, estaduais e federais, eu consigo realmente fazer parte dessa cidade e fazer com que ela melhore. Ela é reflexo da sociedade que está inserida. Então, ela é reflexo de nós mesmos. Se nós cuidamos, essa realidade urbana melhora. Se nós deixamos para lá, essa realidade urbana tende a se deteriorar. Beleza? Então é isso.